Oi, boa noite para você. O que leva uma das 5 maiores empresas em soluções agrícolas do mundo a adaptar o portfólio, treinar os clientes e ainda incentivar financeiramente aqueles que querem trabalhar com um manejo sustentável? A sustentabilidade não é uma alternativa, está aí a prova, é o único modo de operação do agronegócio, só falta a aderência total. E vai acontecer aos poucos, eu sei. O nosso convidado de hoje sabe e acredita tanto nisso que a empresa na qual é CEO fez recentemente uma das movimentações de mercado mais audaciosas. Se uniu à FIFA, a organizadora da Copa do Mundo de Futebol, para difundir essa informação e mais, trabalhar por ela, sequestrando mais de 1 bilhão de toneladas de gás de efeito estufa da atmosfera. Vamos dar então as boas-vindas ao Rogério Castro. Rogério Castro é da turma formada em 1990 na Universidade Federal de Lavras. Também estudou finanças na Fundação Getúlio Vargas e administração em Harvard, nos Estados Unidos. Além de um estudioso, é empreendedor. Fundou uma fabricante de defensivos que poucos anos depois foi percebida pelo mundo e adquirida pela indiana UPL. Na multinacional, assumiu cargos importantes como de diretor de operações. Saiu para experimentar mais profundamente o mercado financeiro, mas voltou 2 anos depois como CEO. Ele já está aqui com a gente. Boa noite, Rogério. Boa noite, Pablo. Prazer estar aqui com você, com todos os seus ouvintes. Obrigado você por ter vindo. Antes de a gente começar a falar sobre os negócios, sobre sustentabilidade, sempre gosto de saber também um pouquinho mais sobre o nosso convidado. E a curiosidade sobre ele é como é ter sido chamado para voltar para uma empresa, no cargo máximo, inclusive, uma empresa que você fundou anos atrás. Essa foi uma coisa realmente curiosa da minha carreira, eu fundei, junto com colegas, a DVA no Brasil, que depois foi adquirida pela UPL. Fiquei bastante tempo nessa empresa como executivo, depois de ter deixado de ser sócio. Mais tarde eu saí para um projeto fora, na área financeira. E com o crescimento da UPL no Brasil, são várias empresas que a gente tem hoje no Brasil, eles me convidaram novamente para voltar, para fazer a gestão desses negócios como um todo no Brasil, não só a UPL mais conhecida do agricultor hoje no Brasil. Pois é, até acredito que nesse pouco tempo aí que você ficou fora, algumas coisas mudaram já, porque hoje o mundo muda muito rápido, Até diríamos 3 anos atrás, a sustentabilidade era o principal ponto de investimento de uma empresa de agronegócio? Não, isso mudou demais, Isso mudou muito, principalmente com o acordo do clima de Paris, onde vários países e várias empresas são signatárias, Então, eu acho que aí é um ponto de inflexão muito forte para essa mudança desse olhar para a sustentabilidade, não só dos países e governos, mas também para as empresas do setor privado. Os produtores rurais também percebem essa mudança que está acontecendo no mercado e também se preocupam com o aquecimento global, alguns desafios que estão tendo. A gente pode acabar tendo menos fertilizantes com isso, não sei se já na próxima safra ou na seguinte, já tem produtor preocupado com isso, como a Elisana. Até daí eu queria já levar a pergunta para uma outra situação da sustentabilidade mesmo. Será que isso vai acabar impulsionando justamente os biológicos, que no caso até a própria UPL também tem investido bastante nesses produtos novos, Sim, sim. Eu acho que essa safra especificamente, a safra 21, 22, a gente tem bastante produtos no Brasil, digo a indústria como um todo, tem relativamente bastante fertilizantes, defensivos, e eu acho que essa safra a gente está relativamente bem coberto. A nossa preocupação, endereçando até a resposta de como eu vejo o futuro disso, a nossa preocupação está mais focada na safrinha, no algodão, nas culturas perenes do ano que vem e na safra 22 e 23. Essa sim a gente precisa de atuar
né, principalmente para que a China volte a produzir, né, e volte a produzir com mais eficiência, mantendo os critérios de sustentabilidade, né. E não há dúvida, dentro desse cenário, que os biológicos, né, não só de controle, mas os bioestimulantes, né, que é uma fortaleza nossa, da nossa empresa, inclusive, cresçam e ajudem, né, o produtor a expressar o máximo de potencial produtivo, usando um portfólio um pouco diferente do tradicional. Será que também as nossas indústrias vão acabar sendo pressionadas, né, e a gente vai ter aí um mercado cada vez mais com biológicos? Os produtos biológicos estão crescendo muito, né? Tanto os produtos de tratamento de solo, quanto os produtos de controle de pragas, quanto os bioestimulantes que geram resistência para a planta, estimulam a planta a desenvolver mais o potencial produtivo dela. Todos esses três setores, além dos outros, como vacinas biológicas, a gente está lançando uma vacina biológica o ano que vem, que chama Vaxiplant. A gente está também trabalhando com ferormônios, né? Então, a gente tem uma série de produtos, né, no portfólio que são ligados ao que a gente chama de um segmento de produtos naturais de proteção de plantas, né? Então, a gente tem até o nosso setor interno da empresa, em alguns lugares é uma empresa isolada que chama NPP, Natural Plant Protection, né? Proteção natural de plantas. Então, eu acho que isso vai crescer muito, isso é um segmento que não tem mais volta, né? Porque ajuda a equilibrar o sistema, né? Ajuda a proteger melhor o solo, a proteger a biota do solo e no final, proteger a planta e o potencial produtivo dela, né? A expressar o potencial produtivo dela. Porque o agricultor hoje ele não pensa em só cuidar do problema, né? Da praga, da doença, ele pensa também em cuidar da prevenção, né? Da estimulação da planta de uma forma muito mais positiva e sustentável, né? E é legal ter essas alternativas até como combinações mesmo, né? Não significa que vamos trabalhar só com biológicos, né? A sustentabilidade também se dá com a combinação mesmo, né, desses novos produtos com os já existentes. O que importa é a nossa produtividade e também alimentar o mundo, como a gente sempre comenta, né, no nosso setor. Daqui a pouquinho a gente volta então, Rogério, para saber de você qual sigla da sustentabilidade acredita que deve ser discutida com mais urgência com o nosso público. Voltamos já. Estamos de volta e agora o Rogério vai escolher entre tantos termos e siglas que existem, né, nesse mundo sustentável, surgindo por agora mesmo, não é, Rogério? Qual que você considera que a gente deveria discutir mais aí? Pode escolher uma que o nosso público quer ouvir você. Vamos falar do mercado de carbono, então, que está se formando. Exatamente, e que está direcionando todas as nossas atitudes, né? Inclusive a UPL já investiu aí numa parceria com a FIFA, que vai surgir um mercado de carbono livre, né, para a gente tirar da atmosfera 2 anos de tudo o que o Brasil emitiu de gases de efeito estufa. A UPL, há um ano atrás, mais ou menos, ela assinou um memorando de intenções com a FIFA, com a Fundação FIFA, e nesse memorando a gente trabalhou no próximo ano em diretrizes para a gente então assinar o contrato definitivo, que aconteceu há uns 40 dias atrás, e na semana passada a gente efetivamente teve o marco, o lançamento foi aqui no Brasil. É uma cooperação global da UPL com a Fundação FIFA para trabalhar exatamente em iniciativas, né, de geração de projetos, de metodologias e de processos que possam resgatar, né, 1 gigaton de carbono da atmosfera, que equivale a mais ou menos 400 milhões de toneladas de carbono retido no solo, carbono elementar. E mais do que isso, vai inclusive treinar produtores a trabalhar então com esses produtos e de maneira mais sustentável. E aí nós temos essa formação de um mercado voluntário. Isso, a nossa ideia é investir em metodologias, né, em processos que possam ser certificados, né, junto ao agricultor e que esse agricultor consiga, né, com práticas sustentáveis, gerar esses créditos, né, e com isso poder gerar para ele uma renda adicional na negociação desses créditos com quem precisa
né, comprar esses créditos para poder neutralizar suas emissões em qualquer lugar do mundo. Esse é um programa global, né, um programa que a gente vai iniciar por Argentina, Brasil, Estados Unidos e Índia, e alguns países da Europa, acho que são 3 países da Europa, e depois a gente vai expandir para outros locais, né? Nos primeiros anos do acordo, a gente vai definir as metodologias, definir os mercados, né, definir as culturas, os segmentos. Depois a gente vai começar a atuação, que a gente deve, no primeiro momento, na primeira fase, chegar a 1 milhão de hectares. Né? Quando isso estiver bem estabilizado, a gente tiver toda a plataforma feita, a gente vai escalar isso até 2040, onde a gente pretende bater essa meta de 1 gigaton de dióxido de carbono resgatado da atmosfera. Que isso deve, mais ou menos, aproximadamente 100 milhões de hectares no mundo, né, impactados por esse projeto. Um projeto que incentiva muito, então, até como eu disse, essa formação de um mercado de carbono começa mesmo com os voluntários, a gente já tem alguns, né, no país, também no mundo. E agora sim, tua opinião sobre o mercado de carbono, que eu também me empolguei com outro assunto, me perdoem, mas sobre essa formação do mercado de carbono no Brasil, de como é que está se dando. Então, esse é um mercado ainda incipiente, né, que está começando, as empresas estão começando a desenvolver as metodologias, já tem empresas que estão pré-vendendo os seus créditos, né? Já tem empresas sendo certificadas com os créditos, e depois isso vai se tornar um carbon coin, vai se tornar um mercado que vai ser mundial, né, desses créditos, entre empresas que precisam, né, deles para neutralizar suas próprias emissões e segmentos ou produtores ou empresas que conseguem gerar esses créditos e vender, abastecer esse mercado comprador de créditos, né? E aí a agricultura tem um papel fundamental, né? A agricultura tem um papel fundamental porque o carbono que é retido no solo, que é sequestrado pelo solo, ele é feito através da fotossíntese. E quem faz a fotossíntese é a planta, quem trabalha com a planta é o agricultor. Então, o agricultor e a agricultura têm um papel super relevante na questão do mercado de carbono ou nas gerações de créditos de carbonos retidos no solo, né, sequestrados pelo solo. O agricultor vai desempenhar um papel fundamental nisso, né, um papel de gerador desses créditos, né? Então, a gente vê a agricultura, o agricultor já tem um papel tão importante de colocar a comida na mesa da gente, né, na mesa de todo mundo, e vai também conseguir trabalhar com esse mercado de carbono, porque ele é o ator principal disso, né? Ele tem que ter orgulho, inclusive, disso, né? Tá certo. Vamos falar um pouco mais de futuro? Vamos colocar no telão, então, o nosso quadro, o Planeta em 2031. A gente quer saber como você vê aí daqui 10 anos, né, essa nossa evolução em sustentabilidade. Que legal. Então, em 2030, né, 2031, a gente vai estar há 10 anos de bater a nossa meta de 1 gigaton, né? Eu imagino que nesse momento a gente vai estar com os processos todos bem estabelecidos, com uma base de produtores apoiando esse projeto de uma forma muito importante, né? Mas de uma forma geral, em 2031 eu vejo um agricultor, né, que vai estar trabalhando de uma forma sustentável no sentido de usar produtos de biosolução que expressem mais o potencial produtivo das culturas que ele planta, né? A gente tem sojas, por exemplo, que hoje são produzidas naquele concurso do SESB, que usaram, por exemplo, 5 produtos de biosolução do nosso portfólio e produziram 121 sacas, 129 sacas, né, do sequeiro e no irrigado. Isso porque a combinação de produtos de biosolução com os produtos tradicionais de proteção de plantas estimulam mais a planta, protegem, previnem mais as doenças, né? Então, acho que em 2031 a gente vai ter um conceito muito mais ampliado desses produtos na agricultura. Então, a gente vai ter um agricultor diferente, né? Essa geração que está chegando, nós vamos ter um profissional diferente, né? Os agrônomos, né? Por falar nisso, esse final de semana eu vou fazer 31 anos de formada, a nossa turma está toda reunida aqui perto e eu vou conseguir conversar com eles sobre esse assunto também, meus amigos queridos lá de Lavras. E acho que é isso que eu espero, que em 31 a gente tenha um agrônomo do futuro pensando em sustentabilidade. Seria um exagero eu dizer que não sei se para o produtor, porque já fez muitas mudanças, né, adaptações aí na sua produção, com o plantio direto, por exemplo, mas para a indústria, uma das maiores revoluções por conta mesmo desse portfólio que se renova?
Eu acho que de uma forma geral, a indústria está se preparando para isso. É muito legal ver as empresas trabalhando com essa capacitação também, né? Como é importante. Isso também é sustentabilidade para a gente evoluir. Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente e volte sempre quando tiver novidade. Obrigado, Pablo. Obrigado para todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui de novo no Canal Rural, uma emissora que eu estimo muito. A gente também por você. Obrigado, até a próxima então. Obrigado também você pela companhia. A gente se vê na quarta que vem aqui no Canal Rural.